Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sábado, dia 9 de maio, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Idioma, Texto e Contexto. Os textos chaves que nós usaremos no estudo dessa semana serão Deuteronômio capítulo 32, versos 46 e 47, 1 Reis capítulo 3, verso 6, Números 6, versos 24 a 26, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, capítulo 2, versos 15 a 23 e capítulo 15, versos 1 a 5. O nosso texto, que servirá como base para o estudo dessa semana, encontra-se em Deuteronômio capítulo 31, verso 26, que diz assim: Tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. O objetivo dessa semana, nós estamos estudando a lição de número 7 da nossa lição da Escola Sabatina, analisar um pouquinho daquilo que são os métodos que devemos utilizar para poder fazer uma correta interpretação bíblica, levando-se em consideração o idioma ou os idiomas nos quais a Bíblia foi escrita, o texto da Bíblia propriamente dito e o contexto no qual tudo foi escrito. Vamos tentar desdobrar essa mesma ideia durante essa semana. Mas alguma coisa que precisamos compreender, a nota de introdução dentro do nosso estudo da semana, é o seguinte: a Bíblia, as palavras têm poder, e elas podem erguer um povo da opressão da escravidão para a vida e ao mesmo tempo para torná-los livres, mesmo antes que a libertação efetiva aconteça. Quando nós olhamos, por exemplo, para o povo de Deus que era cativo no Egito, e percebemos que Moisés, muito provavelmente, segundo aquilo que Ellen White vai mencionar, teria escrito o livro de Jó, antes ainda de poder libertar o povo e enviado esse conteúdo para eles, para poder trazer esperança. As palavras, elas têm a capacidade de fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de compreender um pouco daquilo que é o propósito de Deus para elas e de viver de acordo com esse propósito. Deus sabia que as palavras tinham poder. E essas mesmas palavras, elas têm o poder de erguer um povo da opressão da escravidão para uma vida fiel, de libertação. Josué, depois de ter libertado o povo, enquanto eles estavam entrando na terra de Canaã, já no finalzinho da sua vida, ele já era idoso, a geração que com ele tinha entrado para a terra de Canaã, que tinha passado por todo o processo de abertura do Rio Jordão, muralhas de Jericó caindo, essa geração já estava envelhecida. E agora a nova geração estava diante dele. Ele reúne todo o povo, e o capítulo 24 do seu livro, o livro de Josué, no versículo 15, vai relatar o momento em que ele vai usar as palavras para tentar fazer com que esse povo compreenda aquilo que é a vontade de Deus. E ele vai dizer: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Que palavras tremendas! E o mais interessante foi o resultado que essas palavras tiveram diante do povo. A Bíblia vai deixar claro que o povo reagiu dizendo: nós seremos fiéis ao Senhor. E o Josué diz: olha, vejam, vocês são livres, vocês têm que compreender isso. Eles só compreenderam o conceito de que eram livres para poder escolher o que eles deveriam fazer, porque as palavras os ajudaram a compreender isso. Josué, com certeza movido pelo Espírito Santo do Senhor, colocou isso bem claro diante deles. Mas as palavras também, elas podem ser devastadoras se forem usadas para poder destruir e enganar as pessoas. Quando Satanás, por exemplo, tentou Eva no Jardim do Éden, ele insinuou uma dúvida muito clara para ela. Ele disse: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus nunca tinha dito isso. Mas ele pega as palavras de Deus, distorce essas mesmas palavras para poder tentar fazer com que Eva desconfiasse das palavras do Senhor. Como que dando a entender de que todo mundo estava ouvindo falar que ela não podia comer de nenhuma árvore do jardim, quando Deus nunca tinha dito isso. Tanto que a Eva logo na sequência vai dizer: não, nós podemos comer de todos, só não podemos comer dessa daí, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa tem sido a atitude do inimigo. Você se lembra que quando o próprio Cristo estava lá no deserto sendo tentado, o diabo usou as próprias palavras, as próprias escrituras, de maneira distorcida, obviamente, para poder tentar fazer com que Jesus, em sua humanidade, ele deixasse de obedecer, assim diz o Senhor, e fosse infiel àquilo que era a vontade de Deus. Portanto, as palavras têm um grande poder.
As palavras elas podem ser acusatórias e condenatórias, se escolhermos usá-las dessa maneira, ou podem ser cativantes e gentis. Elas podem trazer cura à alma, elas podem curar ou podem destruir. Deus escolheu comunicar através da Bíblia, por exemplo, como aconteceu a criação do mundo, como aconteceu a queda, o plano da redenção, promessas de restauração, segunda vinda de Cristo Jesus, e tudo isso por meio dos profetas, através do Espírito Santo, como nós temos estudado durante esse trimestre. Ele escolheu alguns homens, revelou a eles a sua vontade, e através do Espírito Santo inspirou-os a escrever essas mesmas palavras para que elas chegassem até nós hoje. Entretanto, eles escreveram, como vimos na semana passada, em hebraico antigo, aramaico antigo, grego antigo, idiomas bastante diferentes daqueles que aprendemos na nossa infância. A maior parte de nós nunca sequer teve a possibilidade de poder estudar a respeito dessas línguas bíblicas. Na lição da semana passada nós estamos um pouco disso. Algumas das mensagens que eu recebi no canal eram de pessoas, por exemplo, dizendo assim: pastor, como eu gostaria de poder conhecer as línguas originais para poder estudar a Bíblia na sua língua original. Mas cá entre nós, é uma pequena minoria que tem essa possibilidade. Entretanto, nós temos outras ferramentas que podemos usar para podermos compreender aquilo que é a vontade de Deus para nós. A Bíblia inteira ela foi traduzida, por exemplo, para você ter uma ideia, a pelo menos 635 ou 636 línguas e dialetos diferentes. Isso, na verdade, se nós levarmos em consideração a Bíblia inteira, ok? Se você pegar só o Novo Testamento e algumas outras partes, como Salmos ou outros livros da Bíblia, aí o número vai crescer mais, vai crescer aí para cerca de 3.223 línguas e dialetos diferentes. Esses são dados da Sociedade Bíblica, Brasileira. Isso vai cobrir mais ou menos 95% da população da Terra, que tem a possibilidade de poder estudar a palavra de Deus na sua língua, no seu dialeto. É lógico, como já mencionamos na semana passada, quando o assunto é estudo da Bíblia numa língua que não é a língua original, a gente sabe que tem que ter alguns cuidados, tem que usar algumas técnicas para podermos conseguir descobrir ou extrair o máximo das Escrituras Sagradas. E é exatamente por isso que nós vamos estudar nessa semana alguns métodos para podermos conseguir extrair o melhor daquilo que temos em nossas mãos. E que bênção é que nós tenhamos a possibilidade de poder estar entre aqueles que têm a Bíblia no seu idioma. Aliás, nós temos muitas versões diferentes da Bíblia no nosso português. Versões mais arcaicas, versões mais contemporâneas, temos versões parafraseadas, temos muitas opções. Mas muitas vezes nós não damos o devido valor a essa bênção que nós temos, esquecendo-nos de que não apenas, não são poucas as pessoas que não têm o privilégio de poder ter nada na sua língua natal. Muitas vezes nós não damos o devido valor a essas bênçãos que nós temos, esquecendo-se que não apenas muitos têm a Bíblia, mas também que durante séculos na Europa, por exemplo, a Bíblia foi intencionalmente mantida longe das multidões, longe das pessoas. E graças à invenção da imprensa por Gutenberg e a Reforma Protestante, que começou a fazer traduções da Bíblia para diversas línguas, nós tivemos a possibilidade de poder receber hoje a língua nos nossos idiomas natais. Os que têm acesso à Bíblia e estudam com oração, recebem a plenitude do Espírito Santo e conhecem aquilo que o Senhor Deus buscou revelar nas suas palavras. Mas quantos são aqueles que não têm esse privilégio? Quantos são aqueles que gostariam de poder ter, nem que fosse um pedacinho da Bíblia no seu dialeto, mas não tem? A gente tem que aprender a valorizar isso. E na lição dessa semana, nós vamos examinar como a interpretação das palavras, das frases e ao mesmo tempo narrativas das Escrituras, em seus contextos originais, nos ajuda a entender melhor a mensagem divina para nós. Que técnicas nós podemos usar para podermos chegar a isso? Esse vai ser o nosso objetivo principal. Ok? E eu gostaria nesse momento orar agradecendo a Deus porque hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia no nosso idioma. Bom, se você está assistindo a esse vídeo nesse momento, é porque você fala português. Se você fala português, você tem muito acesso
aos textos sagrados. Vamos agradecer a Deus por isso e ao mesmo tempo pedir a Ele que nos ajude a conseguirmos extrair o máximo dessa bênção que temos? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua palavra, obrigado porque através dela podemos ser edificados, podemos ser transformados, podemos ter a possibilidade de compreender o Teu propósito para a nossa vida. Obrigado porque, através do grande esforço de muitos homens, nós temos hoje a possibilidade de ter a Bíblia no nosso idioma. Ajuda-nos a valorizar esse presente que o Senhor nos deu, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?